Boa noite, senhoras e senhores. É um prazer termos aqui para a continuidade da nossa segunda edição da FLISE, Festa Literária da Serra Imperial. Nós hoje temos um tema muito interessante, eu diria. Muito interessante, eu diria. Não, pode ser. Deixa aqui, então. Estamos com um probleminha técnico aqui com o microfone, agora uma improvisação exatamente da instalação dessa tela, que a equipe está aqui providenciando, em função do que nós não podemos aqui utilizar a grande tela, em função do nosso oceano e da instalação para a fala, mas, repito, nós temos um tema muito interessante para essa noite, que vai trazer um aspecto bem peculiar, bem fora do eixo, digamos assim, da leitura, da leitura e dos temas ligados à literatura, enfim, mas tratará justamente do aspecto da elaboração do produto final, ou seja, tratará do livro como objeto, do livro como um fim, um objeto a ser produzido, o próprio mercado, a questão editorial, ou seja, a feitura do livro. E para isso vamos entender esse processo na história. Vamos entender esse processo na história a partir de uma leitura de um período muito significativo para a atividade editorial. Por isso o título, A Atividade Editorial na Segunda Metade do Século XX. Eu estou vendo aqui vários alunos, né, do curso de História, enfim, colegas aqui de Petrópolis, enfim, colegas do Museu Imperial. Nós estamos falando justamente de um período que tem início com o nacional desenvolvimentismo, né, ou seja, com o governo JK, e uma série de transformações na economia nacional, transformações que definiram o lugar do livro nesse processo. O livro enquanto produto, o livro enquanto indústria, enquanto negócio, né, nos remetendo justamente a questões macro, né, do Estado, que definiram, influenciaram a produção editorial. Nós estamos falando, por exemplo, da questão da reforma da educação, nós estamos falando necessariamente do boom das editoras universitárias, justamente para produzir obras a serem utilizadas pela inteligência, pelos acadêmicos. Os alunos, isso em sala, imaginem os cursos de humanas, né, história, por exemplo, né, para os alunos aqui do curso de história da UCP. Veja, quando o curso de história foi criado, isso lá nos anos 30, 40, na verdade, os professores eram todos franceses. Nós temos vários historiadores que vieram para o Brasil para dar início ao curso de história, estamos falando da USP, né, como Fernando Rodel, que foi professor do curso de História. Nem português falava, o curso de História era ministrado em francês, e os livros também eram produções de fora. Né? Então nós estamos tratando e falando necessariamente de um contexto que possibilita uma indústria capaz de produzir obras em português para os brasileiros. Ou seja, estamos falando desse boom das editoras universitárias, das editoras de arte, fornecendo obras, produzindo profissionais para essa atividade. Nesse sentido, nós então vamos convidar os nossos palestrantes para essa atividade. Temos Cristina Ferrão, por favor. Temos José Macedo Soares, por favor. Temos Fabiano Cantal. Bom, vou apresentar cada um
para dar início às nossas atividades, mas gostaria de falar um pouquinho da dinâmica. A nossa ideia é que cada um tenha 20 minutos, né, para se apresentar, e na sequência abriremos então para perguntas, e o nosso debate terá início. Tá? Nesse sentido, nós temos os contextos de fala, vamos dizer assim, né? Fabiano discutirá mais a questão da historicidade desse processo, né? E temos dois editores que falarão exatamente desse processo do ponto de vista do editor, especialmente o editor de obras de arte. E me sinto muito à vontade, muito feliz, né, por coordenar essa mesa, mesmo porque nós, aqui no Museu Imperial, temos atividades ligadas justamente à editoração, à produção de obras e, particularmente também, da minha juventude, digamos assim, tive uma experiência nesse sentido. Então, é muito agradável, né, a casa receber uma temática como essa, numa cidade que também tem uma tradição editorial muito forte, né? Nós temos aqui a editora Rosa, que é um marco, né, justamente para isso, que na verdade se reinventou ao longo desse processo e continua atuando de forma efetiva até os dias de hoje. Enfim, temos então os nossos convidados aqui para brilhantar essa noite. Eu começaria convidando o professor Fabiano Cataldo, eu vou fazer aqui, pegar minha cola, né, para fazer uma apresentação de Fabiano. Pronto. Fabiano Cataldo é bibliotecário formado em Rio, mestre em Memória Social pela mesma universidade e doutorando em História Política na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Professor adjunto de História do Livro e das Bibliotecas e Políticas de Preservação de Acervos Bibliográficos na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Ele integra o Comitê Executivo do Rare Books and Special Collection Section da IFLA e é membro da IFLA, que é o Cultural Heritage Program Advisory Committee. Ele vai falar um pouquinho exatamente dessa entidade também para nós, para inclusive aclarar, né, o que essa entidade produz, quais as áreas de atuação efetivas. Então, com a palavra, o professor Fabiano. Boa noite. Boa noite, colegas. É um prazer imenso estar aqui, um prazer muito grande estar como bibliotecário também, sou com formação em História. Como bibliotecário, é uma honra muito grande participar de uma festa literária como essa, na cidade que eu resido. Desafio aceitar esse convite, mas quando eu soube que estaria aqui com os editores, eu fiquei muito feliz, porque o mercado editorial tem sido o meu objeto de pesquisa. Antes de falar rapidamente do tema específico, do Maurício, né, falar um pouco desse grupo que eu participo, que está diretamente ligado também ao livro, né, como objeto, como patrimônio. Sobretudo, o Cultural Heritage é um comitê voltado para o estudo de patrimônio. E, atualmente, as editoras, o objeto impresso vem sendo objeto de análise e de preocupação no mundo inteiro, como se pensa de patrimônio bibliográfico. Né? Nós temos a Unesco, que cuida também de um outro aspecto do patrimônio, mas essa federação que eu participo, que é a IFLA, que é a Federação Internacional de Bibliotecas, ela se preocupa com o patrimônio bibliográfico. Então tem essa interseção também no universo que falaremos aqui. Bom, dentro desse escopo, né, dessa mesa, eu fiz alguns recortes, né, para pensar um pouco no mercado editorial dos anos a partir da segunda metade do século XX. Mas eu não posso deixar de considerar o que aconteceu um pouco antes. O que acontece nos primeiros anos da segunda metade do século XX está estritamente ligado ao que vai acontecer
TCC, sobretudo entre os anos 30 até os anos 50. E é interessante ter aqui alunos de graduação, como o Maurício falou, porque eu gostaria que vocês pensassem um pouco do que era, como ele falou também, nos anos 40, nos anos 50, um aluno de graduação que não comprava, às vezes, um livro, procurava. Não era tão fácil, não havia estante virtual, não havia Amazon, não havia nada disso, né? E eu creio que para muitos aqui, eu estou vendo os rostinhos bem jovens, isso é impensável. Não tem a noção do que é, como eu cheguei a pegar um pouco esse período de encomendar um livro na Leonardo da Vinci, esperar o livro meses, né? Quando eu fiz cultura inglesa, os livros eram todos importados, isso em 92, 93, e nós precisávamos importar os livros na Leonardo da Vinci. Dona Wanda, excelente livreira, dominava esse mercado. Muitos de vocês não sabem dessas dificuldades. De modo que a minha fala vai se pautar um pouco de mostrar o que vai acontecer com os livreiros e com os editores entre os anos 30 e os anos 50, que vai reverberar nos anos 60 e 70. Bom, especificamente é um desafio, né? É um período muito grande, mas eu aponto 3 atores: editores, livreiros e os leitores. Eu não vou nem falar dos autores nesse momento. Vamos falar desses 3 atores. Qual a relação desses 3 atores? Hoje em dia, quando a gente pensa em editores e livreiros, nós não imaginamos o embate que esses dois atores viveram entre os anos 30 e os anos 50. Nos anos 30, existe um autor chamado Olímpio Dutra. Ele vai dizer que foi o momento da consolidação, do início da consolidação de um mercado editorial brasileiro. Não podemos esquecer que a nossa vida tipográfica, a nossa vida impressa aqui no Brasil, ela começa só em 1808, com a vinda da corte para o Brasil. Não podemos esquecer também, estamos falando de produção de impresso. Não podemos nunca esquecer que produção de livro já existia no Brasil desde o século XVIII. Se eu for pensar em livros de manuscritos, os livros das Irmandades. Mas a vida impressa, a produção impressa, ela começa a partir de 1808. Também é uma outra, eu acredito que é um outro erro de interpretação, a gente pensar que havia uma produção contínua de impressos aqui a partir de 1808. Vem para cá a tipografia, mas ela vai ser muito restrita. A professora Maria Beatriz da Silva, professora da USP, ela tem um artigo muito interessante que ela fala sobre editores e livreiros no Rio de Janeiro no século XIX, onde ela vai destacar que essa dita produção impressa brasileira, na realidade, ela é muito mais uma produção demandada do Brasil que vem de Portugal, né? Ou seja, a produção aqui de impresso é muito pequena. Nós vamos ter uma circulação cada vez maior, sobretudo demandando das academias de medicina, academias depois de academias militares, de modo que o fluxo é muito maior feito pelos livreiros, que importavam os livros que vinham de Portugal, vinham da França, vinham da Inglaterra. Algumas instituições, vamos pegar um exemplo aqui, a partir de 1837, o Real Gabinete Português de Leitura, ele vai manter na Europa um grande número de agentes, de sócios, que vão comprar livros em Lisboa, Porto, Paris, Londres e mandar para o Brasil. Havia esse fluxo cada vez crescente. Na Biblioteca Nacional, a gente vai ter, a partir de 1880, agentes também nos Estados Unidos e na Europa, enviados por Rames Galvão, o então diretor da Biblioteca Nacional, também para comprar livros. De modo que a produção aqui, de fato, é muito pequena. Por isso que não espanta tanto a gente pensar que na primeira metade do século XX ainda era muito baixa a produção. Não havia tantas gráficas,
não havia a produção do papel era muito escasso. Nos anos 20 temos um marco importantíssimo que é Monteiro Lobato, né? Um grande, podemos dizer que Monteiro Lobato é o grande imperador do livro brasileiro, o grande nome, né? Eu gosto de pensar também numa trinca que é Monteiro Lobato, Francisco Alves, nesses dois pilares, né? Monteiro Lobato e Francisco Alves, que serão realmente os grandes nomes do livro, sobretudo Lobato. Lobato vai inovar, ele vai dominar esse circuito do livro. Robert Darnton, acho que muitos de vocês conhecem, o historiador americano, no livro Beijo de Lamorette, ele vai estabelecer o que se chama circuito da comunicação. Quem não viu, recomendo vivamente que vejam esse circuito que ele vai construir. Nesse circuito, ele coloca esses atores que eu acabei de dizer, editores, livreiros, leitores, e as influências que o mercado, que esse grupo sofre ao longo da história. Influências políticas, influências econômicas. Por que eu estou falando isso? Porque Lobato ele vai ser muito pioneiro, porque ele também vai dominar vários pontos desse circuito da comunicação. Ele vai perceber que a produção do livro no Brasil é muito escassa e deficiente e com muitas dificuldades, porque não havia parque gráfico, né, que desse conta de uma demanda, não havia produção do papel que desse conta dessa demanda. A produção do papel, normalmente, era dedicada à impressão de periódicos, muito pouco para os livros. Daí ele vai se apoderar de todo esse percurso. E por que Lobato faz tanto sucesso também naqueles anos 20? Isso tem a ver com o que vamos falar daqui a pouquinho. Porque Lobato aproveita brilhantemente, e é interessante pensar que Lobato inaugura uma forma de encarar o mercado editorial como um negócio, que não é um ato simplesmente de benemerência, não acredito que você, como diz o Pierre Bourdieu, estamos lidando com um objeto muito simbólico que é o livro. Muitos editores, né, livreiros, se dedicam a esse mercado. Tem um depoimento incrível do Enio Silveira, editor da Civilização Brasileira, que ele vai dizer que um homem que quer se dedicar ao mercado editorial e pensa em ficar rico com isso, ele está totalmente enganado. É impossível ficar milionário, muito rico, sendo editor, sendo livreiro, sobretudo, né? Mas é um negócio. É preciso sobreviver neste negócio. E Lobato, ele vai se preocupar muito com isso e ele vai perceber um momento muito interessante político no Brasil. O que estava acontecendo nos anos 20 aqui no Brasil? Uma grande reforma do ensino primário. E é justamente aonde Lobato vai entrar e vai vender tanto. E vai se associar e vai vender muitos livros e vai pensar o seguinte, uma outra coisa interessante ele pensar que o livro é uma mercadoria. Desacralizar o produto, né? O livro seria... E Lobato precisa ser muito mais estudado, porque eu leio literatura americana e vejo os americanos falando de um pensamento comercial do livro nos anos 40, sendo que Lobato estava pensando isso já nos anos 20. É claro que ele vem nos Estados Unidos, todo esse pensamento que ele incorpora aqui no Brasil, ele traz dos Estados Unidos. Mas o que ele faz aqui é realmente muito pioneiro. Bom, vamos avançar um pouquinho. Nos anos 40, o mercado editorial brasileiro, livreiro, eles vão passar por um sério problema, vai passar por um outro impacto, que é a Segunda Guerra Mundial. Todo um fluxo comercial com a Europa vai ser absolutamente diminuído com a Segunda Guerra Mundial. E é interessante pensar que a gente vai ter, nesse período e no pós-guerra, uma mudança de circuito. O que outrora era um circuito eminentemente europeu, vamos ter um circuito muito mais latino-americano. Interessante pensar nisso.
lá nos anos 40. Por quê? Os livros vão vir frequentemente do México para o Brasil, do México, Argentina, Brasil, às vezes Espanha, México e Brasil. Ou seja, uma outra configuração vai se estabelecer a partir desse período, devido justamente, obviamente, à dificuldade que se tinha de trazer livros para cá. Eu preciso... Estou controlando o tempo, eu falo demais, o professor sempre fala demais, é impressionante. Nós somos disciplinados. Bom, voltando aqui. Nisso, o que vai acontecer no Brasil é uma mudança de perspectiva. Os editores passarão a produzir mais para o mercado nacional. Tentarão produzir mais para o mercado nacional. Os livreiros terão dificuldade de trazer livros e oferecer livros para aquele público. Só que os editores começam a esbarrar no célebre problema que até hoje eu acho que muitos de vocês passam. O preço do papel, os altíssimos impostos e a dificuldade de circular livros pelo Brasil. Esse país de dimensões tão extremas. E os anos 40 é um marco muito importante para isso, porque é o momento do estabelecimento de órgãos patronais. Ou seja, o principal deles, que vai impactar muito o mercado, o mundo dos editores e livreiros, é o Sindicato Nacional de Editores e Livreiros, o GINEL. É um momento muito importante de organização dessas classes. E mais adiante, a criação da Câmara Brasileira do Livro. Um momento tão importante que é a partir daí, né, nós vamos perceber também a organização de propagandas. Não havia, era muito pouco a propaganda, o marketing do livro, oferecer, olha, compre isso, leia. Não está se falando aqui dos autores, por isso que eu não coloquei o autor nesse circuito. Estamos falando de um produto. Tanto assim que em 1946 a Câmara Brasileira do Livro vai lançar uma campanha em São Paulo. Compre livro para o Natal. O livro seu melhor amigo. Não estamos falando de autores. Estamos falando de um objeto que pode ser comprado, que deve ser comprado. E aí há uma série também, é preciso estudar esse período, há pouquíssimo trabalho sobre este período no Brasil, anos 40 e 50. E nós começaremos a ver nos jornais muita campanha publicitária, oferecendo livros. Compre o livro, dê um livro de presente, o livro seu melhor amigo. E aí outro momento também interessante é a expansão do público leitor. O que outrora nós víamos apenas homens nos anúncios, nós vamos ver mulheres. Mas não mulheres apenas comprando livros de culinária, romances, mas mulheres leitoras de livros de direito, livros de filosofia e também uma expansão do público infantil. Esse marco dos anos 40 é muito importante para pensar esse momento. E é claro, apimentando a discussão, vai acontecer uma disputa muito grande entre livreiros e editores nesse momento. O Maurício lembrou muito bem. O mercado de traduções do Brasil era extremamente escasso. Sobretudo traduções para o ensino superior, traduções técnicas. Traduções de literatura já havia em grande quantidade, era muito constante, mas a literatura técnica, a literatura para os cursos superiores era muito escassa. E aí é onde vai haver uma briga muito grande entre livreiros e editores. Por quê? Os livreiros continuavam importando livros técnicos em língua estrangeira, mas começarão também a importar livros de Portugal. E aí onde vai haver um congresso, haverá aqui em Petrópolis, em 1946, no Hotel Quitandinha, um congresso de escritores, e aonde foi exigido que o governo tomasse providências para impedir esse livre comércio de Brasil e Portugal. O que é uma coisa muito interessante a gente pensar que isso vai acontecer também
no século XIX, onde tipógrafos exigirão de Dom Pedro II que ele coloque norma, estabeleça um rigor, né, na circulação de livros entre Brasil e Portugal. Mas vamos voltar ao século XX. Eu sempre tento a chegar ao XIX, que é o meu século de preferência, mas vamos voltar ao XX. E essa disputa vai ser muito grande entre livreiros e editores, porque os editores viam os livreiros como inimigos, como pessoas, elementos que dificultavam o trabalho deles. Mas eles também não tinham condições de montar todo um parque de tradutores para oferecer esse serviço. Bom, nos anos 50, um avanço, né, estava tentando... É um exercício, estou deixando... Eu estou pontuando algumas coisas para depois ter um tempo com debate. Nos anos 50, chegando já nos anos 50, esse mesmo grupo de editores, aliás, no final dos anos 40, eles vão se juntar. Vão se juntar contra a empresa Pocket Book Company, que tenta entrar no Brasil. E aí eu fico pensando, fazendo um paralelo com os dias atuais, Maurício, com o que vai acontecer no nosso mercado com a chegada da Amazon aqui. Chegou, ficou, não sai mais, né? E o impacto nós estamos sentindo, né, os livreiros estão sentindo esse impacto da Amazon. Sendo que no final dos anos 40, livreiros e editores expulsaram praticamente daqui a Pocket Book Company. Eles tentaram se estabelecer e eles não vão permitir. Eles vão a Vargas, vão exigir que Vargas não permita a entrada deles aqui, se permitir, porque a ideia da Pocket Book Company era o seguinte: eu pego os direitos autorais dos livros de técnicos estrangeiros, compro esses direitos, traduzo em Portugal, imprimo nos Estados Unidos e vendo no Brasil a preço muito mais barato do que era produzido aqui. De modo que os editores não vão aceitar isso, é lógico, a menos eles vão falar: tudo bem, nós aceitamos vocês, mas vocês entram aqui competindo conosco com igualdade. Mas o fato é que eles não vão conseguir se estabelecer aqui. Os anos 50 chegam, eles vão chegar com o marco, né, os anos 50, não dá para pensar os anos 50, né, existem vários anos 50 dentro dos anos 50. Mas eu vou pensar agora aqui no período de JK, que é o momento onde esse grupo patronal, o Reginel, vai o tempo inteiro exigir de Juscelino o seguinte, que é uma coisa que é muito bonita, né, de perceber, a volta de um elemento discursivo tratando o livro como um objeto civilizatório de transformação social. Algo que parece tão moderno, sobretudo pensar na transformação social, né, que o livro é capaz de fazer. Eles já estão utilizando esse elemento discursivo como na época a partir de Juscelino. Por quê? Em 56 vai acontecer no Rio de Janeiro o 3º Congresso Nacional de Editores e Livreiros. Nesse congresso, os editores farão uma moção dizendo que seria impossível o governo pensar em planos de metas, em evolução, em progresso, em evolução, sem incluir o livro nesse circuito. Eles estavam exigindo do Estado um apoio não apenas para a produção do livro, mas também um apoio na produção e na distribuição de livros. É um momento fundamental para pensar isso. E no mesmo ano de 56, o escritor, o poeta e também editor Augusto Felipe Schmidt lança uma campanha no Jornal do Brasil para traduções, estimulando os editores a traduzir para o mercado universitário. E aí eles vão entrevistar professores, alunos, e os professores vão relatar as dificuldades que eles tinham no seu processo didático por não ter livros traduzidos. E a partir daí nós vamos ter algumas editoras se dedicando exclusivamente a esse mercado,
que é o mercado para os cursos superiores. Quais são essas editoras principais? A primeira, a mais importante delas, sem sombra de dúvida, é a Zahar Editores. Não estou puxando nada com a minha sardinha aqui, meu objeto de tese, mas sem sombra de dúvida, nesse período, é a editora que vai responder esse clamor dos intelectuais. Outra, claro, que já existia, era a Civilização Brasileira, que vai criar um nicho para esse mercado. José Olímpio também vai atender, obviamente, um grande editor, não ia ficar de fora, vai atender esse mercado, mas a própria Vozes, a partir de 58, 57, 58, sobretudo, começa a lançar linhas editoriais voltadas para a psicologia, para a psicanálise, para as ciências sociais. Ou seja, uma editora especificamente é criada com esse objetivo, que é a Zahar, e outras estabelecerão linhas editoriais específicas para atender este público. E o que é interessante pensar, para fechar aqui, interessante pensar, que eu gostaria de deixar claro, é o trabalho desbravador e praticamente heróico que esses dois atores, editores e livreiros, vão ter nesse período, sobretudo dos anos 30 aos anos 50. São 3 décadas de extrema importância para o mercado editorial. É uma década de consolidação, de reconhecimento e de expansão dessas duas classes, editores e livreiros. E é muito marcante o que vai acontecer a partir de 56, que é realmente não serão mais antagônicos, né? Esses dois grupos que durante um bom tempo eles caminhavam com alguns momentos de antagonia, mas a partir daí não. Eles percebem que se não estiverem mais unidos, mais juntos, eles não conseguiriam esse apoio governamental, esse apoio estatal, que eles vão ver pouco tempo com esse apoio de JK, a Jambo. Eles vão ter esse apoio, muito investimento, criação de bibliotecas, e o governo comprava livros de editores, distribuía para as bibliotecas, mas tudo muda a partir de 62. A partir de 62, tudo muda muito radicalmente, as taxas cambiais vão voltar a aumentar muito, né? E você tem um mercado editorial ainda muito sofrendo ações, influências econômicas. O que paradoxalmente vai mudar, né? Chegando nesse finalzinho, a partir de 67, com a reforma universitária. Haverá uma nova demanda muito grande do mercado editorial, e aí novas editoras vão surgir, é o que a Sandra Rimon vai chamar de o boom do mercado editorial, que é muito mais, eu percebo, não é tanto um boom relacionado à produção, mas um boom relacionado ao aumento da demanda. E aí a gente pode pensar o seguinte, esse avançar e recuar, que o tempo inteiro os editores e livreiros vão passar. Isso acontece em 67, logo em seguida vem 69, com a AI-5, e você tem todo um momento de travar essa produção nacional, essa circulação de livros no país, né? Então eu paro por aqui e deixo esse cenário, né, que é bastante vasto, para deixar para a gente discutir um pouquinho no nosso debate. Muito obrigado. Agradeço ao professor Fabiano Cataldo por sua fala. Eu tenho aqui várias considerações, mas repito, respeitando a dinâmica, vamos deixar as questões para o final, mas só para, enfim, pontuar, o professor Fabiano apresentou algo muito interessante para nós, que são os atores, né? Livreiros, autores, leitores, uma ênfase
dos tradutores, isso é muito interessante na sua fala, que é uma participação efetiva e que muito pouco debatida, eu diria, né? Então fica como uma referência para tomarmos mais à frente, né, quando do debate. Dando então continuidade, vamos, enfim, convidar Cristina Ferrão, né, vou também puxar minha cola. Cristina, editora pesquisadora em História, com notória especialização nos séculos XVII, XVIII e XIX, pela Academia das Ciências em Lisboa. Formada em Artes Gráficas e Visuais pela Universidade Católica do Rio de Janeiro, o doutorado em Filosofia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Em 1976, iniciou a carreira de fotógrafa. Logo depois, trabalhou na editora italiana Berlendis e Verteccia. A Cristina Ferrão é petropolitana de adoção e uma grande também colaboradora das atividades aqui do Museu Imperial. Com a palavra, Cristina Ferrão. Olá, boa noite. Eu queria agradecer ao Maurício, a Cristina Oldenburgo e a equipe que tem feito esse trabalho maravilhoso, fomentando toda a parte do livro. E eu dirijo há 40 anos 2 editoras, a Capa e a Índice. Então, estou aqui para falar um pouco do papel dos livros. Vou pegar minha bola. Bom, desde pequena eu sempre tive fascínio por livros, histórias, com os mais diversos conteúdos que me eram contados, sem eu saber exatamente como isso era feito. Fui descobrir muito cedo a vontade do ser humano de se manifestar sobre diversos assuntos. Na verdade, a tradição oral sempre serviu e serve até hoje para transmitir informações. Fui buscar como isso era feito e descobri as editoras. O que é uma editora? A editora é uma organização, frequentemente uma empresa, que coordena o processo de editoração e de publicação de obras literárias como livro. Essa figura que o professor falou também. Em geral, as editoras se especializam em um tipo de publicação ou uma área, seja livros de arte, livros didáticos, obras de referências, enfim, jornais, revistas, periódicos. E também é a editora que organiza todos os custos de publicação, de produção, divulgação e distribuição. Muitas vezes o papel do editor se confunde com o papel de quem só publica. Por exemplo, nas editoras de arte é construído um projeto, vem a ideia e forma-se a equipe e daí o livro é feito. Você chama um escritor sobre o século XVIII, ou XVII, o tradutor, as ilustrações, enfim, e tudo isso é feito. Existem os editores que compram títulos fora do Brasil, traduzem e imprimem. Então, são duas figuras dentro do mercado editorial que é bem definida. Nós criamos uma linha que é muito querida por nós, que é o resgate de documentos inéditos do Brasil em arquivos no exterior. Nesse sentido, achamos ser a melhor maneira de resgatar a história do Brasil, dispersas em arquivos muitas vezes inacessíveis ao público em geral. O que acontece? Muitas missões houveram no Brasil, como a missão holandesa, enfim, as pessoas vieram a missão austríaca, no século XVIII, a viagem do Alexandre Rodrigues Ferreira, que foram coletados materiais e isso foi levado para a Europa e se dispersou e ficou lá com pouco acesso ao público brasileiro. Então a gente se dedicou muito nesse foco. Foi aí que nossa aventura editorial começa. Dentro dos porões dos museus dispersos no mundo. Começamos então, por exemplo, com a primeira missão, que é o nosso Brasil holandês. Nassau veio com uma missão muito rica para o Brasil e levou, e com que vieram vários pintores viajantes, como Albert Ecaut, Franz Post, George Margrave, sem números de pessoas. E eles fizeram as primeiras fontes fidedignas do Novo Mundo.
Antes, todo mundo imaginava que o Novo Mundo eram pessoas com chifrinhos, rabinhos e coisas assim. Então, isso é muito, aparece muito nos livros. Mas, com a missão holandesa, aí vem um aí, que é a nossa fauna e flora brasileira pode ser realmente representada como primeiras fontes fidedignas do Novo Mundo. Franz Pouso representou bastante a paisagem brasileira, mostrando as construções, hábitos, costumes, e o Margrave desenhou muito mapas e enriqueceu muito a cartografia. Não sei se a gente tem como ver aí. Você consegue? Foto do Atlas? Vamos ver se a gente consegue botar aí. Algumas. Tem embaixo. Essa é uma das imagens que está aí, Franz Pouso. Ele retrata, assim, pela primeira vez, como era o Brasil. As pessoas tinham uma curiosidade muito grande de como seria essa terra daqui, né? Então, essa missão se tiver mais aí, se puder passar, tá aí. Os atlas também são super importantes. Esse a gente descobriu lá na John Carter Brown, em Rhode Island, quer dizer, completamente desconhecido, porque as pessoas, na verdade, quando a gente começou a ver isso, a nossa história começou em 83, ninguém tinha muito interesse fora do Brasil, o que era o Brasil. Então a gente ia, o que tem aí sobre o Brasil? E ficava fuçando nos arquivos, acabava encontrando várias coisas. Era um trabalho grande de pesquisa. Vê se você consegue passar mais. Tá aí, esse também é o Atlas. E vamos passar mais aí. Tá, agora, o que aconteceu com a missão holandesa? Eles levaram essas fontes que seriam originais de campo, na verdade, pintados no Brasil, frutas, flores, pelo Albert Eckhout e os outros pintores, plantas, frutas, e isso foi levado pelo Nassau, e como ele era um príncipe, ele não vendia, óbvio, ele dava de presente aos monarcas. E isso foi fruto da introdução do Brasil na pintura e na parte toda europeia, como as tapeçarias das grandes Índias e a série das pequenas Índias. Então a gente pode ver aí, que é uma série, uma tapeçaria, um exemplo, você vê elementos brasileiros ali, um papagaio, uma série de coisas que antes não era colocado na pintura europeia. Vê se você consegue passar. Tá aí. Essa também é uma dessas tapeçarias. Aí você já vê o índio, você já vê o papagaio. Vê se passa mais. Tá. Aí tem esse castelo de vinho, que é em Hoflasnitz, é perto de Dresden. Se você puder passar outra imagem aqui a seguir. Todo o teto desse castelo é feito de aves brasileiras. Então é uma coisa que atribui-se ao Albert Eckhout isso, mas quando a gente encontrou isso, falou assim, meu Deus do céu, que coisa incrível. E o que é impressionante é que ele parece que ele já tinha perdido um pouco da noção do que era o Brasil quando ele voltou à Europa, embora ele tivesse um original de campo, porque a gente vê uma ave, mas com fundo europeu. Então é incrível. E até hoje as crianças da região vão lá e chamam de aves do paraíso. Então não localizam ainda que o paraíso seria o Brasil. Bom, esse é o Caspar Smalkalden, esse é um outro também que se junta à missão do Maurício de Nassau, e ele era um soldado completamente aventureiro, e ele vai descrevendo e fazendo uma série de coisas sobre o Brasil. Isso também está lá num canto do mundo. Então, se puder passar mais. Isso aí é um outro mapa, é uma descrição das costas brasileiras que a gente encontrou também no Arquivo Nacional da Haia, do Jean Delard. Ele descreve como é que era a costa do Brasil antes
do Maurício de Nassau vir para o Brasil. Então, é mais ou menos um guia, um roteiro de como é que era o Brasil. Onde é que o Maurício de Nassau podia vir, que não tinha um forte português, por onde ele podia entrar, e o manuscrito é em... A gente estava até falando um pouco antes da coisa da tradução com a Cristina Odenburg, como é difícil você traduzir um manuscrito em neerlandês gótico. É um troço de maluco. Então, a gente se mete em umas coisas assim, e aí achamos que um professor que fala não sei quantas línguas e tal, o manuscrito já é complicado, em neerlandês gótico é uma loucura. Bom, vamos lá, passar aí mais um pouquinho. Bom, depois do século XVII, a gente passou para o século XVIII, para a viagem do Alexandre Rodrigues Ferreira. O Alexandre Rodrigues Ferreira, ele veio para o Brasil com uma função que foi dada a ele. Na verdade, ele era um baiano e foi para Portugal, para a Universidade de Coimbra, estudar lá, e teve a missão da coroa portuguesa de descobrir o que tinha no Brasil. Então ele veio também, não se diz exatamente quantas pessoas participaram, mas são mais ou menos 500 pessoas que integraram toda a aventura dele, que foi uma aventura incrível, que começa e termina em 1792, foram 9 anos, e ele vai pintando também toda a parte da Amazônia, ele se dedica mais à Amazônia. Você pode pensar. O que aconteceu nessa missão, que é interessante? Eles coletaram muita coisa, principalmente plantas, além de plantas, animais, etc. Mas as plantas, ele conseguiu montar um herbário, fantástico. E o que acontece com ele? Quando ele volta para Portugal, ele leva isso tudo e deixa lá em Coimbra. O chefe dele, que era o Vandelli, um italiano, ficou com raiva porque o outro estava ascendendo intelectualmente com essas coisas todas do Novo Mundo, e quando o general Junot entra em Portugal, ele facilita, digamos, que seja feito o saque e levado para Paris todo esse material. Então, isso tudo fez a glória de vários cientistas franceses às custas das nossas plantas amazônicas. Então, isso eu estou mostrando como é importante o papel do livro para você contar as histórias que ninguém vai achar, né? Então, nós juntamos, por exemplo, essa parte é a parte dos índios, que tem, nós fotografamos, e foi como se fosse um puzzlezinho, juntar vários pedacinhos. Nós achamos os objetos num canto, em Coimbra, aí se puder passar outro aí, e os desenhos da Biblioteca Nacional do Rio. E começamos a juntar a parte do objeto com o desenho, formando a história do século XVIII. Bom, aí já entramos no século XIX, com a missão austríaca, que nós fomos em 1999 a Viena por conta do Thomas Ender. Thomas Ender foi um viajante que veio com a missão austríaca e fez cerca de quase 800 pinturas em um ano, e tudo retratando o Rio, São Paulo e uma parte de Minas. Se puder passar por isso, eu acho que com ele vieram também Fomárcios, essa é a última imagem, vieram Fomárcios e toda essa quantidade enorme de documentos, que tem um acervo fantástico aqui do Museu Imperial também, e coisas da Leopoldina, que faz 200 anos esse ano, porque foi em 1817. E a Cristina também publicou um livro sobre o Frúvia, que veio nos porões do navio. Então, o que eu quero dizer é muito que esse é o papel do livro, o de resgatar as histórias, disseminar a informação. Não é um papel fácil, porque além de você ter que juntar toda essa história, a gente tem todos esses outros elementos complicadores de distribuição. No Brasil, que é um país grande, o papel, que é caro, normalmente importado, e, enfim. Então, esse é o papel de uma editora, que é o papel dos livros. Então, é isso que eu queria dizer.
Cristina. Coincidentemente hoje, não é, Cláudia? Conversávamos numa reunião hoje à tarde sobre essa questão, né, de alguns autores estrangeiros, mas nosso foco era mais o século XIX, né, os viajantes do século XIX, que produziam a primeira captação, digamos assim, e ao retornar à Europa passavam, né, esses produtos para os litógrafos, que muitas vezes alteravam, né, enfim, o produto que seria publicado, né, ou seja, aquilo que ficou registrado enquanto livro, muitas vezes difere, né, da captação original, ou da primeira captação, né, produzida, ou seja, uma imagem imaginada, né, muitas vezes, né, como você aqui ressaltou naquele teto atribuído a Eckhout, né. Enfim, muito interessante a gente observar, notar que isso persiste, né, na verdade, você falava de século XVII e nós de século XIX com a mesma situação. Só um parênteses, né, eu recordo de um livro sobre o Brasil que aparecia um leão, né? Então, questões, ou seja, o exótico era tão exótico que atravessou o Atlântico para ir parar aqui. Mas, enfim. Dando então prosseguimento, vamos a mais uma interessante fala. Eu mais uma vez vou puxar minha cola, né? Sim. Vamos então. O José Paulo Monteiro Soares, ele é formado em design e doutorado em letras pela Universidade Católica do Rio de Janeiro. Começou em 1976 a carreira de design de móveis e em 78 funda a editora Monteiro Soares, Editores e Livreiros, pioneira na introdução do design moderno em livros no Brasil. Continua a carreira de editor com sua mulher, aqui presente, a designer gráfica e fotógrafa Cristina Ferrão, e em 1982 fundaram juntos a editora Index do Brasil e em 1995 a Capa Editorial em Portugal, e continuam atuando de forma efetiva, né, com uma tradição, eu diria, né, na produção de livros de arte. Então, com a palavra, você, Paulo. Só falando, eu queria agradecer ao Maurício pelo convite, a Cristina Delorme e ao Fabiano, e a Cristina, que é a minha esposa, que já falou bastante sobre o nosso trabalho. Bom, os dois esgotaram bastante o tema, então eu queria fazer algumas observações complementares, tanto a um quanto ao outro. Então, eu começaria no século XVIII, que ninguém falou do século XVIII. No Brasil colônia, os livros eram proibidos de serem impressos no Brasil. Então, com a expulsão dos jesuítas em 1759, o Marquês de Pombal, ele expulsa os jesuítas, que eram, vamos dizer, os professores, as escolas eram todas jesuítas. Todo o ensino era jesuíta e católico. Então, o que ele faz? Ele expulsa os jesuítas, funda escolas laicas no Brasil, né, como em Portugal também expulsou os jesuítas, e isso modifica completamente o sistema educacional brasileiro. Então, para haver livros, é preciso haver educação. O nosso ministério chamava-se Educação e Cultura, eles eram juntos, não eram separados. E eu acho que isso é um dos motivos de dificuldades de se adaptar uma coisa à outra. Né? Então, sobre o que o Fabiano falou do Monteiro Lobato, que foi em 1808 e que autorizou a publicação de livros no Brasil, em 1918, o Monteiro Lobato encaminhou a comerciantes de vários lugares no Brasil uma carta onde explicava para os mesmos como e por que vender livros em seus estabelecimentos. Vossa Senhoria tem o seu negócio montado, e quanto mais vender, maior será o lucro. Quer vender também uma coisa chamada livro? Vossa Senhoria não precisa inteirar-se do que a coisa é. Trata-se de um artigo comercial como qualquer outro. Batata, querosene ou bacalhau. Quer dizer, então o que ele fez, na verdade, tanto na postura do Lobato, ele
pegou essa carta e disseminou pelo Brasil, vários lugares, vários estados, e conseguiu transformar 20 livrarias que havia no Brasil nessa data para 2.000 pontos de venda de livros no Brasil, que faz uma imensa diferença do ponto de vista comercial. Dando continuidade ao que ele falou, muitas coisas que ele falou sobre o século XX, etc., tem um fato muito importante que é o que fez combater essa discrepância dos livros estrangeiros com os livros brasileiros, que foi na Constituição de 1946, que isentou o livro, os jornais, os periódicos de impostos, o que fez um barateamento do livro nacional para competir com os livros importados. Quer dizer, sem essa mão do governo, seria muito difícil a gente ter conseguido uma indústria editorial no Brasil. Então, a partir desse momento, criam-se esses sindicatos, essas organizações de livro, e também a introdução do offset no Brasil, que permitiu também baratear os livros. Agora, voltando um pouquinho para a Semana de 22, em São Paulo, Semana de Arte Moderna de 22, não havia livros sobre isso que falassem, que traduzissem imagens. Então foram criadas revistas no Rio de Janeiro, em São Paulo, em Salvador, em Belo Horizonte, em Recife e em Fortaleza. E essas revistas trouxeram as imagens dos modernistas, dos primeiros modernistas, para o público geral, porque os livros eram só livros de textos. Os livros litográficos eram extremamente caros. Então as revistas conseguiram disseminar essas imagens modernistas para o Brasil e não os livros. Então um papel importantíssimo dessas revistas também não foi mencionado aqui e faz parte do mundo editorial da mesma forma. Então vamos ver mais alguns detalhes que faltaram. Eles falaram bastante, tem muita coisa. Sobre os anos 50, eu creio que houve uma industrialização pós-guerra que também facilitou a produção do livro nacional, porque houve uma grande importação de máquinas depois da Segunda Guerra, e isso também multiplicou a capacidade de produção brasileira, também barateando o livro. O que encarece muito o livro no Brasil é a nossa dimensão continental, porque a distribuição em si consome 50% do valor de cada livro comprado. Quer dizer, nos 50% restantes estão a editora, o papel, o autor, a impressão, tudo, a capa, a colagem, a embalagem, a expedição, tudo tem 50%. E 50% é só para distribuição. Então isso é um dilema, um problema, não só brasileiro, como internacional, não é só no Brasil que existe esse problema. Agora, já falando mais recentemente, já na abertura política do João Figueiredo, em 79, iniciava a abertura política que culminou em 1985, com a eleição de Tancredo Neves e a posse de José Sarney. O José Sarney fez a Lei Sarney, uma lei de cultura que possibilitou a criação de livros de arte, mais especificamente. Então, a editora Index e a editora Alumbramento, que foram as duas primeiras editoras, que eu saiba, que introduziram o design no livro brasileiro. Isso depois se estende também aos livros de leitura, livros, todos eles, acho que a Companhia das Letras hoje você vai ver o design, a beleza. Antes eram simplesmente despejados os textos no papel, não havia uma preocupação estética com os livros. Essa preocupação estética se dá porque somos designers e isso influenciou o nosso trabalho e, posteriormente, de outros. Mas com essas mudanças políticas, também as editoras universitárias não necessariamente davam prejuízos ou dão prejuízo. E outras editoras comerciais passaram também a publicar livros, vamos dizer, livros científicos, tem
vendidos comercialmente e com lucro. E de qualquer uma das formas, o livro no Brasil é subsidiado pelo governo até hoje, seja por um caminho, seja por outro, seja pelas universidades, seja pela subvenção das leis de incentivo, seja pela isenção dos impostos por livros, papéis, periódicos, jornais. O livro no Brasil é ainda subsidiado pelo governo de uma maneira geral. E creio que isso completa mais ou menos o que os dois já falaram, né, sobre o nosso trabalho, sobre a história do livro. Então agradeço muito a presença de vocês. Obrigado, então. Boa noite. Obrigado, José Paulo. Muito interessante essa observação, né, já apresentada aqui pelo professor Fabiano, da dificuldade da distribuição. O José Paulo trouxe um número que assusta, né, 50% do valor, imagine, praticamente inviabiliza, né, várias produções. E essa questão que ele trouxe no trabalho com Cristina, de imprimir, né, a lógica do designer na produção, né, de livros, não apenas livros de arte, mas, enfim, essa novidade que os anos 80, 90, eu diria, né, no nosso país, e que estabeleceu uma qualidade exemplar. Tá? Nesse sentido, eu gostaria de, antes de apresentar o que eu tenho aqui como pergunta, passar para o público. Guiomar, por favor. Eu diria que as pessoas se apresentassem antes de formular as questões. Bom, a minha pergunta vai para o Fabiano, desculpa. Mas os outros podem também opinar, se for o caso. Eu fui orientanda do Chartier, na França, e essa é uma questão que o Chartier tem se debruçado muito, essa é uma reflexão até... eu trouxe o Darton e o Chartier no ano passado aqui no Brasil para abrir a Bienal de São Paulo, e assim, uma grande preocupação que eles têm é com o fim do livro, né? O livro vai desaparecer, toda a cadeia produtiva, né? A livraria, a editora, vai desaparecer com o advento do livro digital. E assim, eu queria te ouvir sobre isso, né? Qual que é a sua opinião? Eu fui editora também da Record, então eu assisti ao momento em que a Amazon estava entrando no Brasil e como que os editores, né, o Sérgio Machado, ele foi um dos que liderou esse movimento para a inclusão nos contratos que eles tinham com todos os autores da cláusula em que a editora comercializava também o livro digital. Né? Então, todos os autores tiveram que assinar novo contrato com essa cláusula incluída. E assim, então houve uma reação, só estou assim, né, fazendo uma contribuição aí nessa. Já houve uma reação dos sindicatos editores no sentido de minimizar, né, essa entrada, né, da Amazon no Brasil, mas isso não é suficiente para deter essa transformação que pode culminar com o fim do livro físico, tal como a gente conhece, né, e uma nova era em que autor, propriedade, direitos autorais, né, privilégio das editoras desapareça, né? Eu queria te ouvir sobre isso e iniciar também uma interlocução, né, com você sobre essas questões que também me apaixonam, né? Olha, eu tinha uma pergunta semelhante, então eu vou pegar carona e entrar na sua, que na verdade é uma questão que também me preocupa, mas eu gostaria muito de ouvir a Cristina e o José Paulo, essa questão voltada para os livros de arte. Tá? Ou seja, eu até pediria, né, que vocês falassem um pouquinho sobre como isso está sendo tratado lá fora, né, e como vocês veem
o futuro e a, digamos assim, repercussão aqui em território nacional. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso. Consequência, assim, nós sempre fomos à Feira de Frankfurt, que é a maior feira de livros que tem. A primeira vez que nós vimos esse impacto era o vídeo, quer dizer, cassete. O livro vai acabar porque agora chegaram as fitas cassete, era o tema da Feira de Frankfurt. Depois, o livro vai acabar porque chegou o CD-ROM. Depois, o livro vai acabar porque chegou o e-book. Eu acho que o livro, na verdade, ele nunca vai acabar, porque o suporte papel é um suporte que ele fica. No fundo, você vê assim, antigamente você tinha disquete. Disquete, ninguém mais fala mais de disquete. Hoje eu vejo, por exemplo, os meus filhos, que têm uma outra área, mas que é uma área bem digital, eles estão fazendo agora a recuperação da Cinemateca do MAN, das matrizes de 35mm, o Ministério da Cultura está com medo de perder essas matrizes, então eles estão reproduzindo de novo as películas, o que eu acho que é uma coisa que também você pode transportar para o livro. Quer dizer, o livro é digital, tem livro digital, mas muitos dos nossos patrocinadores, por exemplo, quando chegou esse impacto digital, eu cheguei a falar com eles, eu e Zé Paulo, não, vocês não querem ver, porque é um peso você pagar a gráfica, né? Um papel caro. Então, eu falava assim, bom, a gente pode fazer o nosso papel intelectual e vamos fazer isso online. Não, ninguém quis, nenhum deles quis. O que eles queriam? Eles querem dar, e com a marca deles, para as pessoas aquilo. Então teve um que até achei muito engraçado, ele falou, Cristina, você quer que eu coloque o quê? Na minha mesa, tipo um coffee table, né? Na minha mesa de centro, um laptop, e as pessoas ficam apertando ali para olhar? De jeito nenhum, eu quero ter um livro. Então eu falei, bom, então eu vou sair fora, porque eu estou jogando contra mim mesmo. Então eu acho que eu vejo muito isso, eu acho que esse segmento do livro de arte, ele fica muito resguardado no sentido que as pessoas querem pegar, querem... eu até há pouco tempo, esse ano mesmo, até do trabalho, eu cheguei e falei, vamos fazer um livro menor, e aí o patrocinador falou assim, não, mas eu quero um livro grande. Nossa, ótimo, maior, melhor, viva a Tati, que faz aqueles livros imensos. Então, eu acho que tem ainda um mercado bom, com uma circulação, e que por mais difícil que seja, e o Brasil tem essa dificuldade na distribuição, ele ainda, a gente com força ainda consegue, um dia que os Correios deem um apoio de diminuir o valor do que se paga, mais pelo transporte do livro do que pelo valor do livro. Então, isso impede também muito a circulação. Então, eu acho que com a gente fazendo uma pressão aí na Câmara Brasileira do Livro, no cinema, a gente conseguindo minimizar isso, aí eu acho que a coisa vai. Mas eu acho que o livro de arte nunca vai acabar, nem os livros. Complementar aqui um pouco o que a Cristina falou, eu não penso que sejam só os livros de arte. Olhamos, por exemplo, um disquete, 10 anos atrás. O disquete já está mofado, já está arranhando. Haverá um equipamento para ler esses disquetes daqui a 100, 200 anos, ou a transformação foi tão grande que nem isso é mais possível. O papel vai estar sem atuar. Pode dar um pouquinho aqui, mas restaurar e outras mídias pode ser que não existam mais, não sejam mais legíveis por equipamentos do futuro. Não é? Então eu acho uma discussão um pouco estéril essa de discutir se o livro vai acabar ou não. A palavra vai acabar ou não, também é a mesma questão, não vai acabar. A oralidade vai continuar existindo, o livro não acabou com a oralidade, nem a tecnologia vai acabar com o livro. Essa é a minha opinião. Aqui com a minha. Bom, esqueci seu nome, desculpe. Guilmar. Ah, sim. Obrigado pela pergunta, pela provocação. Bom, para mim,
Eu tenho estudado isso há um tempo já por conta de lecionar História do Livro na universidade, e eu leciono História do Livro 1 e 2, cada uma 60 horas. A gente começa lá a História do Livro e das bibliotecas. A gente começa lá na Antiguidade e chega até o século XIX no Brasil. Com base nessa longa duração, nessa perspectiva de longa duração, eu afirmo que a nossa geração não vai ver o fim do livro. O fim do Codex. Quando a gente fala de livro, a gente está falando do Codex, desse formato tão importante do livro, que também isso aqui também é um livro. Se eu for pensar no suporte e no formato. Nós não vamos presenciar, a nossa geração, o fim do Codex. E por que nós teimamos em falar de fim? Por que não falar em coexistência? Quando nós tivemos o período do Codex, ele sobreviveu ao rolo. Até hoje, a Torá é rolo. Até hoje, você pensar na Torá tradicional, ela é feita, só pode ser feita assim, isso estão falando de formato. Nós estamos vivendo uma coexistência agora de formato. Esse formato com o Codex. Se eu falar também em suporte, houve a coexistência do papiro com o pergaminho, do pergaminho com o papel, e agora com o papel com o digital. E se eu falar nas formas de registrar o conhecimento, nós estamos vivendo 3 coexistências. O manuscrito, nunca teve tão forte, O manuscrito, o impresso e o digital. Então eu acho que quando eu viajo, eu procuro frequentar muita livraria, biblioteca, o dever de ofício também. E, puxa, são tantas livrarias sendo criadas, são tantas bibliotecas. Agora, dentro da Inglaterra, inauguraram uma biblioteca imensa, acho que é a maior da Inglaterra, em Birmingham, que maravilha, imensa. Então, assim, eu acho que essa abordagem de dizer que o livro, nós estamos massificados com essa questão do livro vai acabar, eu acho que é mais uma jogada de marketing, de quem produz só livro digital, do que outra coisa. Obrigado. Eu penso muito nisso, eu discuto isso muito com os meus alunos. E aí, eu penso o seguinte, eu dou parabéns aos editores, porque pensando também na longa duração, nossa, eles estão saindo muito bem. Sabe por quê? Eles estão criando experiências sensoriais com o impresso. Eles estão criando estratégias editoriais para dizer assim, olha, você precisa do impresso. Se nós pegarmos, por exemplo, as editoras que publicam livros infanto-juvenis, livros de literatura fantástica, eu tenho alunos que eles não usam, eles são altamente digitais, nasceram no digital, mas para ler esses livros eles precisam do impresso. Porque os editores criaram estratégias sensoriais com impresso. Uma folha que encaixa ali, ou agora lançaram esse tal livro do S, já viram isso? O livro do S, que ele vem vários papeizinhos dentro dele, ele é uma meta-história. É um livro que existe, que o autor construiu uma história nas marginálias. Ou seja, é o editor, mais uma vez, nesse processo de longa duração, dizendo assim, ó, eu vou agarrar você, leitor. Você precisa do Oriente, você precisa do impresso. Então eu acho que não vai, eu acho que é uma questão de coexistência. Tá bom? Obrigado pela pergunta. Boa noite, meu nome é Cláudia e eu trabalho aqui no Museu Imperial, na biblioteca. E eu queria também colaborar com isso, dizer que a minha experiência aqui, de alguns anos, prova um pouco isso. Temos obras aqui do século XVII, do século XVI, bem acessíveis e que trazem um encanto a todos que têm acesso a isso. E eu tenho livros em suporte digital e outros disquetes e que eu não tenho mais acesso a esses livros, que estão guardados já em armários
E que quando eu comecei a receber isso, eu me assustei até negativamente. Falei, não queria isso aqui, que eu gosto do papel, do cheiro, do peso até do livro. Isso para mim é bastante importante. Então, depois eu perdi esse medo. Eu acho que o livro papel é um livro objeto, é um livro que apaixona, que a gente carrega com a gente, que bota na mesinha de cabeceira e que traz a coisa do pertencimento. E já o livro aí, nesse outro suporte, não. Parece que é uma coisa tão fugaz como é o digital, né? Então, eu acho que a gente não corre esse risco, não. Então, vamos ver. Deixa eu falar, eu tenho uma biblioteca popular na Central do Brasil. E essa biblioteca popular, ela é fantástica, porque a gente conseguiu, em 3 anos, a gente tem 30 mil livros, empréstimos de 30 mil livros durante esse tempo. E a gente trabalha com uma questão do pertencimento, porque as pessoas elas não podem comprar livros, elas não têm dinheiro. Então, o que a gente faz? A gente empresta e fazemos 4 vezes ao ano encontros em que as editoras mandam os livros, nós fazemos entrevistas com autores e damos os livros para as pessoas. Estamos dando 100 livros para cada encontro que nós fazemos. Vocês não têm imagem, assim, eu estou falando do livro como objeto de pertencimento, do desejo das pessoas de terem, e o autógrafo daquele autor, as pessoas mudou nessa formação de plateia, de ouvir, por causa desse livro que elas levam para casa. No ano passado nós demos livros infantis para os adultos darem de presente para as crianças. Esse foi o nosso presente de final de ano para os nossos leitores. Nós demos um livro infantil para que ela pudesse dar aquele livro para uma criança. Essas crianças começaram a frequentar a biblioteca, que não era um público que a gente constituía, porque não é mais público adulto. Então, só para complementar, assim, é uma coisa tão importante para essas pessoas que não têm recurso para comprar um livro, que para elas o recurso é caro, um livro caro, delas receberem, assim, se a gente tiver 200 livros por encontro, 200 livros irão ser dados presentes. Tem fila, tem senha, que a gente começa a dar senha 15 dias antes do encontro acontecer, e que se encerra muitas vezes em 5 dias, 6 dias, né? Então, Fabiano, é o que você está falando. Não existe a possibilidade. Eu acho que não vou ver esse livro acabar, mas eu também acho que as gerações futuras. Não, porque ele tem uma relação emocional com as pessoas. O livro é assim, é emoção, né? É uma coisa de emocional. Você tem um livro, você empresta para quem é aquela pessoa que você gosta. Eu empresto, não empresto, vou botar aqui meu nome, porque tem hora que você fala e volta, hein? A gente quer ler de novo, né? Então, não existe, assim, eu tenho vivido experiências nessa biblioteca muito interessantes, assim, experiência com essas pessoas, que a gente dá um livro para elas. Nossa, assim, tem gente que vem, a gente faz comunidade, traz, manda van, que vem, elas vêm porque elas vão ouvir o autor, elas vão levar o livro para casa, elas vão levar o autógrafo do autor. O autógrafo, então, é um negócio assim, maravilhoso você ter no seu livro o autógrafo do autor. Então, é só para complementar assim, a felicidade que eu tenho de dizer, não vai acabar o livro. Só uma observação, eu não sou contra o livro digital, eu tenho vários aqui. Tenho vários aqui. Eu uso os livros digitais. Não existe, Sim, vou chegar lá. É só uma contribuição ainda dentro dessa lógica, né, que eu também particularmente prefiro, né, o livro em papel, mas a ideia de que o livro, ou seja, cada unicidade tem uma própria história. Cristina falou sobre o autógrafo, né? Quem não se orgulha, né, de ter um livro autografado? Eu tenho o meu de Saramago, de ter um autógrafo específico que você cultua e abre o livro só para ter o prazer de observar aquela dedicatória específica, ou pelas anotações que você faz, ou anotações de outra pessoa, né, produziu, enfim. Cheiro, exato, ou seja, tem uma história própria daquele exemplar, né? Do exemplar, como você falou de pertencimento, o exemplar que é seu, né? Ou seja, é meu, eu tenho uma história na relação com aquele mesmo objeto, né? Isso é uma questão de particularidade que é muito interessante, mas vamos lá, vamos abrir para outras contribuições.
É o que a Cristina falou, né, das crianças. Em casa nós somos uma família de leitores. E o meu filho, desde muito bebê, eu já li historinha para ele, né, sempre alimentei isso nele. E desde pequeno ele gostava de ir aos sebos, tinha até o dono do sebo, eu já conhecia, eu botava um banquinho para ele sentar e escolher. Ele agora já está com 19 anos. Aí ele entrou na faculdade e o pai comprou aquele Kindle que veio, né? Aí ele falou assim, mamãe, eu não estou gostando disso não. Eu gosto do cheiro, como você falou, eu gosto de pegar o livro na mão. Eu falei, então vamos comprar. E ele lê, assim, uma média de 3 livros por semana. E adora Machado de Assis, tudo, né? E aí ele começou, e a gente gasta muito dinheiro com livro. Aí às vezes o pai dele reclama e fala assim, olha, melhor com livro do que ele sair gastando com droga, com bebida, né? Vamos comprar os livros. E agora, aí ele vai em sebos, ele também já leu vários de Machado de Assis, e eu me sinto muito orgulhosa disso, né, gente? Então isso vem, né, o seu trabalho, dando para os pais darem para as crianças, isso vem da família também, é um trabalho que engloba muita coisa, né? E para você ver, tem 19 anos, ele prefere livro impresso, né? Boa noite a todos, meu nome é Lúcia, eu sou bibliotecária e sou presidente do Conselho Regional de Biblioteconomia. E aí eu não poderia deixar de estar presente, sabendo que o bibliotecário estava aqui na festa literária, subi a serra por isso. Mas eu quero fazer um comentário a respeito desse assunto, porque a gente às vezes fica pensando assim, não, porque a juventude, os nativos digitais, eles não têm essa ligação com o livro impresso. Na última Bienal, eu tenho uma filha, que agora ela tem 15 anos, e ela é escritora mirim. Mirim não, que agora é escritora jovem, né? E aí eu estava acompanhando ela na Bienal. Então você vê que os jovens, a correria que eles faziam naquele espaço, para chegar perto do autor preferido, para ter um livro com a marca daquela pessoa. Então assim, eu acho que é um pouco, às vezes até ilusório da gente achar que o jovem, ele só quer ler no tablet. Ele lê no tablet também, ele faz isso. Mas ele quer essa marca, ele quer esse pertencimento, né? Então, nesse sentido da minha fala, a gente às vezes tem essa questão ilusória. Não é? O jovem, eu vi gente perdendo o celular para chegar perto, o celular caiu no chão e a pessoa largou, e eram jovens que estavam ali. E a gente vai ver isso novamente, né, na Bienal que começou hoje. Luciano, eu gostaria só de dar um depoimento. Eu sou professor de História da Arquitetura e da Arte e eu dava aula numa universidade na Barra da Tijuca quando um dia eu levei um susto, porque era um assunto, eu não me lembro exatamente qual que era, e os alunos começaram, mas isso não tem no Google, e isso vai ser muito difícil de pesquisar. Como é que você quer? Nós vamos pesquisar sobre isso. Mas, vamos às bibliotecas. Nós temos aqui a nossa Biblioteca Nacional, que é uma das melhores do mundo, se não me engano é a 7ª ou 6ª, né? E aí uma aluna, uma menina linda, até levantou-se com o dedo em riste para mim, que era o professor. Como o senhor acha que eu vou à Biblioteca Nacional se eu moro no Leblon? Eu fiquei 3 segundos, né, paralisado para saber. Olha, como você vai? Você pode ir de ciclovia, você pode ir de táxi, você pode pegar carona ou com seu namorado, ou de ônibus, há muitas maneiras de você ir. Agora você vai. E na semana seguinte você vem aqui com um papel, com um carimbo da biblioteca, dizendo que você lá esteve. E aí eu passei uma semana em Altos, porque se ela não fosse eu estava desmoralizado, né? Porque ela ainda saiu da sala e bateu a porta. Bom, no dia seguinte ela estava lá, na semana seguinte, graças a Deus, ela estava lá com uma belíssima pesquisa, passou a ser fã da biblioteca, constantemente, não só a Biblioteca Nacional, mas como a do CCBB, também ali por perto, passou a ser fã do centro da cidade e de todo aquele aglomerado cultural que está ali. Quer dizer, às vezes você precisa de só um empurrãozinho, né, para que a coisa deslanche. Meu nome é Isaac, eu sou artista plástico, morador do hospital.
Às vezes eu tenho pensado muito nos livros, até que nós andamos deixando os livros em casa. E numa época tão ansiosa como essa que nós vivemos, não é? Que você tem a família mosaico, como se chama, não é? Quer dizer, cada um em um lugar, em uma parte do mundo. Você tem as mídias que andam, tudo anda, tudo mexe. Você fala, vamos rodar isso. Você tem uma coisa que está parada, é um anti-ansiolítico. Você saber que aquele livro está lá paradão, não é? E está pronto para te receber. Eu acho que as formas de expressão estáticas têm seu espaço, as formas de expressão, de representação ou de fixação, né? Estáticas, tem um momento precioso hoje em dia, nessa época tão histérica e ansiosa. É isso. Boa noite, eu sou a Gabi, eu curso Letras na UCP e eu tenho como objetivo me tornar editora. Descobri essa paixão aos 3 anos. Participar do processo do livro é muito gratificante, eu cresci lendo, meus pais são leitores maravilhosos. E eu acho que a minha pergunta é a mais clichê de todas. Mas quais são os maiores obstáculos que o editor passa? Porque, pelo menos na faculdade de letras, a gente vê muito mais voltado para a educação, não sei, mais para o mestrado, educação, doutorado, educação. E quando eu paro para pesquisar sobre o mercado editorial, eu encontro muitos sites de vestibular, mas dando aquela coisa muito vaga. O editor faz isso, mas eles não falam quais são os obstáculos. Então eu queria saber de vocês, quais são os maiores obstáculos, coisas que eu preciso para chegar no lugar onde vocês estão, porque vocês são maravilhosos, adorei conhecer vocês, e eu poderia ficar aqui a noite toda ouvindo vocês falarem. Então eu queria só saber, puxando um pouquinho de saco, né? Mas eu queria saber quais são os obstáculos, quais os caminhos, as vias que vocês passaram para chegar onde estão. História de vida. Olha, o maior obstáculo é o que eu já falei, é a distribuição. Num país como o Brasil, um país extenso, sem rodovias boas, sem ferrovias, um correio caríssimo. Então eu acho que a distribuição é um fator de maior dificuldade. Depois nós temos também os autores, os egos, você precisa transpor ou conviver com. Isso é uma questão muito difícil às vezes. Livros com vários autores, o entendimento entre eles e entre o editor e os autores é complicado. Não é? A parte industrial também é muito difícil, mas no caso do Brasil não temos pessoas tão especializadas quanto em outros países, então você tem que ir junto para ter boa qualidade. Você não pode simplesmente entregar uma gráfica com palavras tudo certo e ter um bom resultado. Você tem que ir lá na gráfica, acompanhar página a página, item, porque senão é tudo errado. Então esse é um outro problema que temos no Brasil e em outros países também. Isso, Portugal, França, os editores determinam alguém ou eles próprios vão à gráfica ou os autores para acompanhar o processo. Agora eu queria lembrar sobre essa questão digital que o processo do livro em papel também vem sendo alterado gradativamente. O livro, quer dizer, o fotolito já é digital, já há impressões em digital, quer dizer, então o processo de feitura do livro também está se tornando digital, mesmo que o suporte continue no papel, o seu processo está sendo digitalizado. Então isso é uma observação que eu acho que faltou. Obrigado. Olha, eu quero te dizer o seguinte, tudo é difícil no livro. Não é tão difícil quanto era antigamente, porque nós somos da época da prancheta. Então você recebia umas trepinhas assim, que você tinha que colar, e no final sobrava uma linhazinha e você tinha que descolar o livro todo. Então era uma coisa absolutamente infernal. A partir do que você passa por essa experiência, você tem programas que você pega e despeja ali, já facilita um bocado você já dimensionar quantas páginas vai ter o seu livro. Então esse é a digitalização que ele está falando.
esse é uma primeira parte. Do momento que você tem uma ideia, você fala, eu quero fazer um livro sobre, sei lá, banana. Aí vamos ver, alguém fez? O bom do Brasil é que tem muito pouca coisa feita. Por exemplo, eu trabalhei nos Estados Unidos, você quer fazer alguma coisa, tudo já foi feito. Então, você fica meio frustrado. Aqui não, você quer fazer um livro sobre Leopoldina? Olha, tem um espaço enorme. Você quer fazer um livro sobre Dom Pedro? Tudo tem espaço. Então, esse aí te incentivo todo mundo. Tem uma história para contar, uma coisa para fazer. É muito legal, apesar de ter toda a dificuldade, quando você vê a criança pronta, você fica assim, primeiro estado de choque, porque cada página é um problema. Depois de 4 anos você começa a adorar aquilo, você fala, que bom que eu fiz isso, que coisa boa. Então, tudo é difícil a copidescagem, a parte de erros ortográficos, você tem que ficar muito atenta, porque não adianta você ter um trabalho louco, depois está errado, a vírgula da página 33, a gente se acorda no meio da noite, ih, aquele negócio está errado. Então você fica com o troço dentro da tua cabeça, até ficar pronto, o livro demora, até dentro de você. Então eu acho que, puxa, é super legal você querer fazer isso, faça por todos os obstáculos que você vai passar, você vai ver a gratidão que todo mundo vai ter quando tiver aquilo pronto. Eu falo assim, poxa, que legal que você, que bom, e você deixou alguma coisa para a humanidade, eu acho, né? Daqui a 100 anos, alguém vai ver aquele livro, daqui a 50 anos, a vida do livro é uma vida muito grande. Então, em bibliotecas, em livrarias que a gente distribui sempre e tal, às vezes, uma vez a gente foi no Pará, no hospital, fazendo uma pesquisa no lugar, os caras falaram assim, eu conheço vocês fizeram um livro tal. Eu falei, como é que você sabe? Tem aqui. Então, de vez em quando, você recebe umas cartas assim, mais inusitadas possíveis, de lugares mais estranhos, que o livro foi parar na mão de não sei quem. Então é muito legal isso, você se sente que é compensado nessa parte. Então toda a etapa que você vai passar, da ideia, de chamar alguém para escrever, de chamar alguém do teu texto, de teu ego, de juntar as pessoas, de ter a copidescagem, a parte de revisão tipográfica, revisão gráfica, toda a parte de desenho, impressão, todos os processos, as etapas são difíceis, mas o reconhecimento que você mesmo tem é tão legal que vale a pena. Dou uma força. Pessoal, eu não tenho experiência no meu como editor, mas pesquisando a história do mercado editorial brasileiro, é bacana perceber essa contribuição, como você falou. É um comércio, é um negócio, mas não é um negócio qualquer. Né? Esse seu depoimento foi lindo, de dizer que você deixa um legado. E é de fato, vocês deixam um legado. Eu lendo várias memórias de editores, dos mais pragmáticos aos mais apaixonados, todos vão dizer a mesma coisa. Eles são conscientes do papel social que eles têm. E isso é muito bacana com o mercado editorial. Né? Não é um negócio qualquer, é um negócio que se produz um objeto que transforma uma sociedade, que contribui para um crescimento. Isso é muito bacana entre os editores. Parabéns. Um outro detalhe que eu queria comentar sobre esse papel social do livro é que hoje em dia, nas cadeias, as pessoas que leem livros e comprovam que leram têm as suas penas reduzidas e a sua reintrodução social é mais fácil. Portanto, esse é um papel social do livro que é recente e que eu acho muito bacana. Incentivaria outros editores a doarem livros para as penitenciárias, para que isso fosse fomentado e que essa reintrodução dessas pessoas à sociedade pudesse ajudar a transformar o país. Eu gostaria de dizer que o Instituto Raimundo tem 50 bibliotecas penitenciárias. E além das 50 bibliotecas penitenciárias, junto com unidades de jovens infratores. Todas as unidades do Espírito Santo têm bibliotecas. Todas as unidades de IASES, né? Na Bahia nós temos duas, quer dizer, no conjunto, todo o complexo de Bangu tem bibliotecas que nós montamos. Então eu acho que
explicar para vocês o seguinte: a leitura é o que eles estão lendo muito dentro das penitenciárias. Memórias de Cárcere é lá que é mais lindo, né? Mas, assim, Graciliano Ramos, por causa dessa obra, é muito importante, muito popular. E nas unidades de jovens infratores, né, está sendo feito um trabalho fundamental, porque os meninos que saem, os meninos que passam da segunda fase para a terceira fase, que é quando eles têm que sair, né, depois eles são jovens, então essa saída deles é uma coisa muito emblemática. Muitos nem querem sair porque não sabem o que eles vão encontrar na rua. A relação deles com o livro, e quando eles vão para casa nessa fase 2 e voltam e contam para a família histórias que eles estão lendo nos livros, a família muda as atitudes, porque assim, meu filho está se transformando. Né? Então, as histórias que eles leem nos livros, eles chegam em casa e contam essas histórias, aí a família fala: epa, tem alguma coisa acontecendo com meu filho. Meu filho está se transformando numa outra pessoa. E aí essa aceitação da família, não só por causa da leitura, porque tem outros projetos que acontecem, mas muito em função da leitura, porque ele conta as histórias. A gente divulga para eles, a gente promove, conta as histórias que você está lendo quando você for para casa. Né? E isso está sendo muito importante nessa inserção dele de novo dentro da família. Né? Então eu acho que isso é muito bacana. Bom, então eu vou apresentar uma pergunta minha. Enfim, Cristina e José Paulo produzem livros de arte, a história está sempre presente, né? Fabiano, poderíamos dizer que é um historiador do livro. Não é? Então, uma questão que nós temos observado nos últimos anos é uma diversificação, uma disseminação da história por meio de livros, né? Muitas vezes escritos por jornalistas, alguns bons, outros nem tanto, mas o importante é que está ocorrendo uma disseminação da história para o público leigo, para o público interessado, nunca antes, aqui repetir a expressão, mas nunca antes vista na história do Brasil. Né? Isso para nós é muito positivo, né? Temos observado os jovens interessados, donas de casa, enfim, uma diversificação exatamente de público e de formação de leitores de temas históricos. Né? Então, gostaria de saber de vocês como vocês analisam isso, como vocês têm visto esse fenômeno. A gente preza muito pela leitura, que a pessoa esteja lendo, que aquele processo pode ser, dali ele vai migrando para outros processos, né? Eu tenho casos de alunos, né, e aí pegando a sua pergunta, eu tenho casos de alunos que eu não dou aula, eventualmente tem algum aluno ou outro de história no meu curso, na minha disciplina, mas normalmente são alunos de economia, mas eu tenho casos de alunos de história que contam isso. Puxa, eu descobri, eu quis fazer história por ter lido um livro do Eduardo Bueno, por exemplo. Ou por ter lido, ter uma geração que está procurando, eu acho que você tem esses dados mais concretos do que eu até, uma geração procurando os cursos de história por conta de Laurentino Gomes. Isso eu acho bacana, de pensar que esse processo esses gatilhos, né? Existe uma dissertação muito interessante que eu recomendo, o título eu nunca me lembro, é de um historiador da USP, não, ele é de comunicação, o Richard Romancini, que ele vai pesquisar isso no início dos anos 2000, o fenômeno Paulo Coelho nas bibliotecas públicas. E ele fica espantado porque ele vai com uma coisa assim, não, ele vai com um julgamento que não é literatura, que não sei o quê, e ele começa a perceber, para o espanto dele, como que as pessoas dali vão migrando. Eu estava, eu fiquei uns 3 meses na Universidade de Lisboa, dando um curso, e durante esse período houve um seminário na Faculdade de Letras sobre Harry Potter. Por quê? Os professores já perceberam como que de Harry Potter os alunos vão migrando para a história medieval, enfim, e assim vai. E é dessa forma que eu vejo, esse fenômeno, né, que no Brasil,
de interesse de literatura histórica. Olha, eu fiquei uma semana no Rio e observei e fiquei indo da Unirio, na Urca, para Niterói. E eu pegava a barca. Nessa uma semana eu observei uma coisa. Eu vi 5 pessoas com o livro 1822. Ora, se em uma semana, né, eu vi 5 pessoas em momentos diferentes com este livro na mão lendo, eu falo, olha, tem alguma coisa interessante acontecendo aí. A novela, né, com as críticas ou não que podemos fazer, eu tenho várias críticas, não vem o caso, alguma coisa está acontecendo aí. E a esperança que a gente tem é que esse leitor migre. Ele vai migrar, ele vai ficar instigado a querer mais. E aí é onde eu acho que é interessante esse fenômeno. Eu queria só falar uma coisa rapidinho. Essa questão da migração, do interesse, né? Por exemplo, é totalmente dificílimo quando você trabalha no incentivo à leitura de uma biblioteca, estou falando do popular, certo? Estou falando do povo, né? Porque é isso que a gente tem muito interesse. Como é que você vai trabalhar? A única maneira de você trabalhar esse público, essa leitura desse novo, de pessoas que... Novo leitor, né? Não tem como você trabalhar um novo leitor que não seja através do livro. O novo leitor, ele só vai... esse sentimento no livro, essa vontade de ler, não dá para você fazer isso no digital. Né? Não tem, é muito complicado isso. Então, ele vai começar, chega a pessoa e fala, eu queria ler, mas não sabe o que ele quer ler. Então, a gente tem um trabalho, né, de negociar com o que a gente vai dar para ele. Vamos começar com crônicas, que é rapidinho, começo, meio, fim, né? É rápido, então a gente tem toda uma estratégia para poder pegar aquele leitor, não pode sair daqui sem um livro, né? Então, dali, um livro de autoajuda, por exemplo, desenvolvimento, questão de desenvolvimento pessoal, é fundamental, porque a pessoa vai ler um livro que ela está com um problema na casa dela, de droga para o filho, alguma coisa, ela vai migrar depois. Quando ela voltar para entregar o livro dela, a gente já vai dar um outro livro para ela ler. Lê esse daqui. Então, isso é impossível no digital. Esse relacionamento com o novo leitor, não dá. Não existe. Só existe no tete-a-tete um livro ali e ali. Não tem. Então, por isso que eu digo assim, esse dia a dia que a gente vive na biblioteca de formação do novo leitor é muito complicado se você não faz isso no digital. E assim, esse novo que a gente trabalha é uma massa que quer muito ler. Não tem dinheiro para comprar e a gente tem que ter bibliotecas, pequenas bibliotecas em vários lugares. Eu estou fazendo essa campanha agora. Vamos, em vez de fazer uma biblioteca enorme, vamos fazer pequenos centros de leitura para que as pessoas fiquem mais perto do público e as pessoas tenham mais tempo de cuidar daquele novo leitor, de indicar um livro, de transformar aquela leitura numa outra leitura. Então, eu digo assim, essa questão do digital, voltando, né, não dá para conquistar um novo leitor no digital. O novo leitor ele vai ter que levar o livro para casa e ficar a máquina daquele livro. Então, é só para contar. Se você me permite, eu gostaria de fazer um comentário sobre isso que você falou. Que bom. Com a criança e com o povo em geral. A criança, eu tenho contato com uma criança que fez 4 anos agora. Contato muito frequente. E essa criança nasceu. E ela usa qualquer equipamento na boa, tá? Inclusive me atrapalha porque eu uso muito o Kindle, por uma questão de espaço, tá? Porque o livro que eu uso demais, eu já não tenho mais espaço na minha casa para ter livro. Essa criança, ela não considera, ela tem acesso e ela não considera que aquilo é um livro. Veja, ela tem 4 anos agora, não está alfabetizada, mas aquilo não é livro. Livro é aquilo que a vovó tem, é aquilo que a minha mãe tem, é aquilo que eu tenho. E ela quer um livro. E eu não consigo entender, até por essa experiência, como que uma criança vai ser digital desde sempre. Ela não é digital desde sempre. Ela tem um livro, ela depende do livro. Essa criança, ela me conta as histórias
E eu acho fantástico, né? Porque eu jamais teria capacidade de decorar uma história e repetir do jeito que ela repete. E outra coisa, como que ela vai voltar? Porque não só a criança, como o não leitor adulto, eu não sei, o não leitor, eu acho que não é um termo adequado, ele tem necessidade, isso observação empírica, não sou da área, tá? Ele tem necessidade de voltar páginas no livro. Como é que ele vai fazer isso? Eu já experimentei com o meu leitor digital, não funciona. Ele tem necessidade de voltar. Nós temos um círculo de leitura que, de vez em quando, chega alguém que não é um leitor habitual. Ele tem necessidade. Peraí, mas como é que é o nome desse livro? E eu ensinei. Basta você clicar aqui que o nome aparece em cima. Não funciona, não. Ele quer voltar lá na cara. Então, eu acho que uma coisa não invalida a outra. São dois produtos que vão sobreviver sempre. E principalmente para criança. Não tem como não ver livro, não, gente. Eu acho que uma coisa que você pensou um pouco interessante é que às vezes uma mídia leva a outra. Por exemplo, tem a novela. Está lá a novela sei lá, Novo Mundo. A pessoa fala aquilo ali, história da Leopoldina. Daqui a pouco tem a pessoa lendo um livro sobre a Leopoldina. Então, eu acho que uma coisa leva a outra. E, por exemplo, o seriado da Netflix, sei lá o que, lançou o Robin Hood. De repente, você vê lá, baseado no livro do não sei o quê. Aí você vai ficar, ué, mas então eu vou ler o livro do Robin Hood. Então, é curiosidade de uma mídia que vai acabar passando para outra. E eu acho que isso é bem interessante também de se ressaltar. Temos mais questões? Então, me resta, enfim, finalizar, mais uma vez agradecer a presença aqui dos nossos convidados, Cristina, do Zé Paulo, Fabiano, a presença de senhoras e senhores aqui, que prestigiaram mais o segundo dia, né, segunda noite de atividades da FLISE. Por favor, confiram a programação, tem essa versão impressa, né? Versão impressa, né? Tem a versão digital também, né? Enfim, e agradecendo mais uma vez a presença de todos e esperando vê-los amanhã, né? E só uma comparação com o que foi respondido aqui, se nós fizermos uma analogia com a música, né? Ninguém começa música erudita por Mahler, né? Enfim, a necessidade de começar por algo mais palatável. Então fica, né, o convite à leitura de todos. Nós, lembrando aqui, a biblioteca do museu está aberta, né, a todos. Nós temos mais de 60 mil volumes de diferentes áreas de conhecimento. Então, por favor, Cláudia, faça a divulgação. Então, temos a nossa biblioteca aberta ao público na parte da tarde, todos os dias, de segunda a sexta. É uma biblioteca de história e arte, né? E temos a Rocambole, que formamos novos leitores e que emprestamos o livro e tem que levar para casa mesmo, porque a hora que eles seguram, se eles não levam, dá briga e rasga, puxa. Então tem que levar para casa mesmo. E temos a feira de troca. Como a biblioteca é especializada e a gente recebe muita doação, nós pegamos esse acervo que tínhamos guardado lá, não pertinente, né, à nossa especialidade, e criamos um balcão de troca. Um livro vale um livro. Então, deu um movimento muito grande. Agora está um pouquinho devagar, mas vamos estimular isso, né? A feira de troca, eu acho um momento... Aproveitamos e abrimos um espaço de bate-papo ali, onde as pessoas se encontram, e às vezes a troca acontece assim entre eles mesmos, antes mesmo de ir para o balcão. Então, eu acho que é isso que a gente precisa fazer, são ações nessa direção, né? E o museu está aberto para isso, tá bom? Obrigada. Essa questão do livro digital, se vai acabar, se não vai, também acontece em outras áreas do conhecimento. Nas artes plásticas, por exemplo,
temos aqui o Acma como representante, eu me lembro de uma história muito curiosa que o Bill Gates, dono da Microsoft, muito rico, milionário, o homem mais rico do mundo, construiu uma casa fabulosa para ele, né, na costa oeste americana, casa moderníssima, e ele colocou várias televisões pela casa, e em cada televisão projetava Mona Lisa, projetava outros quadros. Eu vejo o quadro que eu quero a hora que eu quero. Passados alguns anos, ele só tem quadros originais na casa dele. Acabaram-se as televisões. Não mexe, quadros parados, ansiolíticos também, anti-ansiolíticos. Boa noite, muito obrigado. Boa noite a todos, então, e tenhamos um ótimo terceiro dia, né, da FLISE, Festa Literária da Serra Imperial. Obrigado, boa noite a todos. Bom, foi um prazer participar da FLISE e participar dessa mesa, sobretudo ao lado de dois editores. Dou os parabéns ao Maurício pela composição da mesa, parabéns também à Cristina por ter a coragem de manter esse evento, por fazer mais uma edição. E, enfim, eu acho que é um evento que contribui muito para a discussão sobre literatura na nossa cidade, que é uma cidade eminentemente literária e livrística. Foi um grande prazer, sinto muito honrado com isso. Obrigado. Olha, adorei participar da FLISE, acho que deve ter todos os anos, fiquei muito contente, os partícipes também foram complementares, cada um na sua área, foi tudo muito bom, agradeço a todos, porque espero que continue no que vem, no outro, porque Petrópolis tem tido uma programação cultural mais intensa e isso é muito agradável para quem mora aqui. Nós que somos editores, a gente sempre tem essa preocupação, super bacana o trabalho da Cristina Ondemburgo. Eu acho que as pessoas devem escrever livros, devem fazer livros, devem editar livros e devem ler livros. Foi muito bom. Foi uma noite ótima, havia uma dinâmica enorme na mesa, assim. Então foi uma grande noitada, interessante, inteligente. Aprendi muito sobre livros. Obrigado. Então, a FLISE hoje foi sobre o ramo editorial. E é muito interessante ver como que funciona essa questão do livro, não só quando chega ao leitor, mas todo o processo até chegar ao leitor. E é interessante ver que esse ramo é extenso, tem muita coisa para a gente fazer e que, como eles disseram, a história do livro não acaba e a gente vai lutando para continuar fazendo que o livro seja esse objeto de valor tão grande para a nossa sociedade.